filme que eu vou comentar com vocês é um filme chamado Era o Hotel Cambridge. Esse filme foi um filme produzido em 2016 e esse filme discute o processo de ocupação de um famoso hotel construído na década de 50 em São Paulo e que, depois de um processo de falência, esse hotel ele é ocupado por 176 famílias na cidade de São Paulo. O filme retrata o dia a dia dessas famílias no processo de ocupação desse hotel, como é que essas famílias chegam, como é o dia a dia delas, como é que elas conseguem sobreviver dentro desse processo de ocupação de um hotel. E o filme vai retratando aos poucos esse ambiente que vai sendo construído através desse processo de ocupação. Como essas famílias se ajudam mutuamente para superar as dificuldades diárias de manutenção do hotel. O filme retrata também que dentre essas famílias existem refugiados congoleses, refugiados palestinos, refugiados colombianos e, por que não dizer, também os próprios refugiados brasileiros. Há uma comunidade nordestina também muito grande, retratada pelo filme, e que esse dia a dia dessas pessoas vai sendo apresentado através do filme. E o filme passa a mensagem a respeito da dificuldade que as pessoas têm em acesso à moradia numa cidade grande como a cidade de São Paulo. Essas pessoas vão para São Paulo, né, em busca de melhores ocupações, em busca de melhores empregos, em busca de melhores salários. Como eu falei anteriormente, são pessoas saídas do Congo, da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai, da Palestina, famílias que migraram do Nordeste para São Paulo em busca de melhores condições de vida, mas que encontram uma cidade completamente diferente daquilo que elas imaginavam. É uma cidade na qual não existe empregos para todas as pessoas, não existe emprego para as pessoas menos qualificadas, e essas pessoas acabam por morar na rua, sem nenhum tipo de moradia, sem nenhum tipo de dignidade. E a única alternativa que sobra a essa população é fazer ocupações, ocupar prédios abandonados, prédios públicos, prédios privados, né? Como é o caso do Hotel Cambridge, que foi um hotel que foi levado à falência e depois foi incorporado pelo município de São Paulo como moradia popular. Essas pessoas não têm como pagar aluguel, não têm como sobreviver numa cidade grande como São Paulo e acabam por fazer esse tipo de ocupação. A problemática do acesso à moradia é uma situação muito difícil no Brasil. Nós temos um déficit habitacional muito grande. Nós temos cidades, grandes metrópoles como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nas quais essas grandes metrópoles acabam atraindo uma quantidade muito grande de pessoas e essas pessoas não conseguem uma moradia digna delas, né? Então a gente vive no Brasil essa dificuldade que as pessoas têm de morar com dignidade. E o filme Era o Hotel Cambridge, ele toca nessa ferida, digamos assim, da sociedade brasileira. Nós temos uma população grande vivendo na cidade, essa população não tem acesso aos bens básicos da cidade, a exemplo da moradia, e o filme retrata muito bem essa realidade, mostrando essa ocupação
no antigo Hotel Cambridge. É uma situação difícil que a população sofre e, além disso, há uma repressão do Estado muito grande para o processo de desocupação. O Brasil, apesar de todos os esforços que foram feitos nos últimos anos, a gente ainda tem uma população muito grande vivendo em condições subhumanas, sem esgotamento sanitário, sem moradia digna. Eu acho que a grande contribuição do filme é tocar num dos pontos mais sensíveis da sociedade brasileira, que é o acesso à moradia. A nossa história, a história da sociedade brasileira, é uma história na qual a gente vai ter um inchaço das grandes cidades, das grandes metrópoles, a exemplo de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, e que essas pessoas vão viver à margem nessas grandes metrópoles, nas quais elas não encontram nenhum tipo de ocupação que lhes permita arcar com aluguel, por exemplo. E essas pessoas vão viver sob viadutos, sob marquises, sob calçadas. O filme toca justamente nesse ponto. O processo de ocupação foi a única esperança que restou para essas pessoas que não têm moradia nas cidades. Foi a única coisa que restou para que elas pudessem sobreviver com o mínimo de dignidade possível. O filme retrata a ajuda mútua que esses moradores têm para superar essas adversidades, superar a repressão policial, a repressão da sociedade. E o filme tem como principal função tocar nesse assunto tão sensível e tão caro à sociedade brasileira. Eu penso que o filme tem como ponto principal mostrar o dia a dia dessas pessoas, mostrar como essas pessoas conseguem sobreviver num ambiente de total adversidade, num ambiente de total incerteza. E eu penso que é um convite à reflexão sobre um dos problemas mais graves da nossa sociedade atual, que é o direito à cidade, o direito à moradia com dignidade.